estamos ficando sem crianças. Muitas pessoas e até pesquisas oficiais de percepção dizem que é por causa da falta de poder aquisitivo, pelo empobrecimento da população jovem. Mas se analisarmos mais a fundo os dados e os estudos científicos feitos sobre isso, essa não é a causa, pelo menos não a principal. Existem uma série de motivos biológicos e psicológicos muito impactantes cuja relevância é minimizada ou diretamente ignorada tanto por acadêmicos quanto por cidadãos comuns para alimentar discursos políticos. Por isso, hoje vou fazer o contrário. Vou me basear nos fatos empíricos. Quero falar com o maior rigor possível sobre o pior problema que a Espanha está enfrentando atualmente, sendo um dos casos mais graves de todo o planeta e seguido de perto por toda a América Latina. Este vai ser um vídeo difícil, mas também esperançoso, pois se nos esforçarmos, nem tudo está perdido. Os números são nossos aliados e, neste caso, são fulminantes. Apresento a você a taxa de fertilidade, que em resumo é o número de filhos que as mulheres de um país têm ao longo de sua fase reprodutiva. Ela é fundamental para entender se uma população cresce, se mantém ou diminui. Porque as mulheres são o gargalo. Pois um único homem pode ter vários filhos em poucos dias, mas o contrário não funciona. Se quisermos manter a população, precisamos que o número de mulheres se mantenha constante. Isso ocorre com 2 filhos por mulher, pois só metade dos nascimentos são meninas. Assim, a taxa de fertilidade que mantém a população estável garante o número de mulheres constante ao longo do tempo. O número de mulheres se mantém constante em poucos dias. Existe uma pequena tendência natural de nascerem mais homens para compensar sua maior mortalidade. Qualquer população humana que esteja abaixo desse 2,1, se não reverter isso, desaparecerá para sempre. Valores de 1,9 ou 1,8 já são muito preocupantes, mas é que a Espanha atualmente tem uma taxa de fertilidade de 1,1. É catastrófica. Isso implica que a cada geração o número de nascimentos se reduz aproximadamente pela metade. Se esse ritmo continuar e se tirarmos da equação outros fatores como a imigração, sobre os quais falaremos depois, antes do final do século a Espanha pode perder entre 1/3 e a metade da sua população. E se a tendência não for revertida, estamos falando de restariam apenas alguns milhões de espanhóis no próximo século e do seu desaparecimento progressivo nos seguintes. E o pior de tudo é que a taxa de fertilidade de 1,1 continua caindo vertiginosamente, então essas estimativas são bastante otimistas. Se as tendências continuarem, em poucos anos estaremos como a Coreia do Sul, o país com a taxa de fertilidade mais baixa do planeta, 0,8. A Coreia na média não chega a ter nenhum único filho. Talvez você esteja se perguntando por que tudo isso deveria ser um problema. E a verdade é que são tantos que o vídeo ficaria longo demais. Mas de forma resumida, temos o colapso da sociedade moderna. Nossa forma de vida atual só pode existir única e exclusivamente graças à enorme quantidade de mão de obra que existe. Mas não há muita sobrando. O limite a partir do qual tudo colapsa está próximo. Se a população diminuir, simplesmente não haverá pessoas suficientes para realizar tarefas essenciais. Provavelmente você não os conhece e nem sequer os vê, mas todos os dias há milhares de pessoas trabalhando para que você possa abastecer o carro, para que tudo... puedas llenar el coche de combustible para que tenga... Você tem água quente em casa e o supermercado esteja cheio, etc. O problema é que tudo depende de tudo. Se faltar gente em um setor crítico, esse setor entra em colapso e todos os outros caem como peças de dominó. E não estou falando de caprichos como poder comprar uma fruta exótica da Amazônia em Reykjavik ou ter o último iPhone fabricado na China. Não. Se a tendência não for revertida imediatamente, em alguns anos não haverá gente suficiente para gerar sua eletricidade, tratar seu infarto, cultivar seus alimentos, processar a água potável ou sintetizar remédios para o seu câncer. A extinção de uma cultura. Isso se explica por si só. Se não houver espanhóis, ainda se pode falar da Espanha. Esse é um medo que já começa a existir na Coreia. O país sem crianças, a nação destinada ao seu desaparecimento. Nas ruas você vê cada vez mais cabelos brancos, e embora ainda haja adultos, os menores de idade foram desaparecendo nos últimos anos. As escolas e institutos de todo o país estão ficando vazios. Os que resistem têm salas enormes e apenas 4 ou 5 alunos, e o restante está sendo transformado em asilos. Os parques estão desertos, quase não há crianças jogando cartas ou correndo atrás de borboletas. Cada vez há menos avós que cantam canções do folclore coreano para seus netos, enquanto os pais os educam com os costumes e tradições do país. Se não houver mudança drástica, uma nação inteira desaparecerá com esta geração. De forma silenciosa, sem muitos outros avisos além das estatísticas, desaparecerá para sempre da face da Terra. O envelhecimento da população.
Todos os jovens do mundo sustentam seus aposentados, e não falo apenas de pensões públicas. Se um idoso se mantém com um plano de previdência privada, poupança ou ajuda, por mais dinheiro que tenha, de nada adianta se quase não há mão de obra. Isso funcionava bem, justo, mas bem, até algumas décadas atrás, com 5,3 trabalhadores para cada aposentado no caso da Espanha. Mas pelas leis físicas do universo, não importa quanto dinheiro alguém tenha ou quanto o Estado imprima. Se para cada idoso há apenas 1,2 jovens, estamos falando de muito menos do que o mínimo necessário para funcionar bem. Falta mão de obra para sustentar o atual estado de bem-estar social. Esse pobre jovem não consegue, nem com todo o esforço do mundo, ser produtivo o suficiente para se sustentar seus filhos, os serviços do Estado e ainda um aposentado, sem que esse último tenha que abrir mão de muitos privilégios. Aliás, essa proporção de um idoso para cada trabalhador vai acontecer na Espanha em cerca de 20 anos, em um cenário muito otimista onde a taxa de natalidade para de cair. E aqui, na verdade, embora não pareça à primeira vista, os mais afetados são justamente os boomers, pois estarão exatamente no momento de suas vidas em que mais precisarão de cuidados e remédios, mas quase não haverá ninguém em condições de oferecer essas coisas para eles. Ou talvez não, porque também não quero exagerar no negativismo. Tem gente que acha que o planeta está superpovoado e que, na verdade, isso é algo desejável. E embora essa seja uma opinião respeitável, acredito que vem de uma profunda subestimação da gravidade da situação. O problema é o ritmo abissal da queda. Crescimento exponencial em um planeta de recursos finitos é tão problemático quanto a despovoamento. Mas de qualquer forma, o que precisávamos agora era de um suave decréscimo da população. Para algumas pessoas, pensam que o negócio Espanha é um plano de negócios. Negócio da Espanha, a economia, plano econômico, mas não é. Há pessoas que pensam que o problema é que nossa sociedade não está preparada para um decréscimo tão rápido. Uma queda tão repentina em tão poucos anos é algo quase apocalíptico. Do jeito que temos o sistema montado, simplesmente não funciona. Há um colapso grave e não podemos improvisar ou mudar o sistema, pois isso levaria mais tempo do que temos antes da queda. Alguns me responderiam que na história da demografia sempre houve recuperações e que as leis da natureza vão voltar a nos dar filhos. O problema dessa lógica é que as leis da natureza deixaram de se aplicar a nós no momento em que industrializamos a civilização. Sim, nós humanos não vamos nos extinguir, mas no momento em que essas leis da natureza fizerem a população voltar a crescer, já teremos voltado à Idade Média ou pior, ou talvez não. Vamos entender a causa real do problema para encontrar a solução. A geração atualmente em idade reprodutiva na Espanha tem poder aquisitivo muito menor que o de seus pais, especialmente considerando salários e preço da moradia. Não sou eu quem afirma, mas sim o INE. Isso é um problema muito sério que precisa de uma solução, mas isso não acontece em todo o mundo, apesar de o problema da natalidade já começar a ser quase universal. Há pouquíssimos países com taxas de fertilidade acima de 2, a maioria na África, e lá também está começando a diminuir. No entanto, o caso mais surpreendente é o dos países escandinavos, com seu paradoxo da natalidade. Há anos, o Estado investe enormemente para facilitar ter filhos. Os detalhes variam entre os países, mas, em linhas gerais, eles pagam bastante dinheiro aos pais quando têm um filho. Pagam a eles todo mês um subsídio fixo muito generoso. Oferecem até 480 dias de licença remunerada, creches praticamente gratuitas, atendimento de saúde pré e pós-parto totalmente gratuito e jornadas de trabalho reduzidas enquanto os filhos são pequenos. Estamos falando de vários anos. E além disso, estamos falando dos países mais ricos do mundo, onde a maioria das pessoas adquire sua primeira casa em idades muito jovens e onde os altos salários permitem economizar bastante dinheiro. Casa própria, abundância de recursos, salários generosos e todo tipo de ajuda e facilidades para ter filhos e cuidar deles. E apesar de essas medidas já estarem sendo aplicadas há muitos anos, a taxa de fertilidade deles não para de despencar e continua muito abaixo de 2,1. Portanto, não, a falta de recursos não explica tudo. É uma questão quantitativa, multifatorial que afeta todos os humanos do planeta, curiosamente até mesmo entre as diferentes culturas, porque é algo gravado em nossa psique mais profunda. O que vou dizer agora é bem cancelável, então quero deixar bem claro que em nenhum caso é uma opinião, mas sim uma lista de fatos empíricos baseados em vários estudos de qualidade sobre o comportamento humano, que em nenhum caso insinua que esses fatos sejam ruins ou que deveriam ser abolidos.
Estes são os principais fatores que ameaçam provocar o colapso da sociedade humana mundial, assim como o fim da nossa civilização, sem uma ordem específica, pois a magnitude exata de seus efeitos é desconhecida. 1. A incompatibilidade do sistema de trabalho com a maternidade e paternidade. Antes, o sexo feminino ficava em casa cuidando de muitas crianças. Agora ela tem 4 mestrados e 3 doutorados em bioengenharia. E por outro lado, os homens raramente estão dispostos a abrir mão do que é deles para compensar. Na maioria dos casos, ambos os mundos são incompatíveis para ambos os sexos. 2. Os filhos como ativo econômico. Até pouco tempo atrás, ter filhos era um investimento muito lucrativo para uma família. Desde cedo já ajudavam nas tarefas de trabalho, trabalhando no campo ou na oficina. Agora eles têm direitos. 3. Os anticoncepcionais. É óbvio, mas de longe, o maior motivo que levava as pessoas a se reproduzirem era o prazer do sexo. E agora é possível obter esse prazer de forma livre, sem depender das consequências. O sexo foi completamente separado de sua função biológica mais primitiva. 4. O declínio da religião. A maioria das religiões do mundo promove ativamente a natalidade. Até pouco tempo atrás, elas governavam a moral da população, mas agora, não mais. 5. O individualismo. As pessoas priorizam sua autorrealização. Em vez de economizar para ter filhos, preferem viajar, progredir na carreira, desenvolver hobbies, etc. 6. A instabilidade dos casais. A liberalização do amor e do sexo aumentou os relacionamentos informais e curtos, além das taxas de divórcio. Um comportamento que reflete com mais fidelidade a verdadeira natureza humana, mas que no contexto atual reduz drasticamente a janela de estabilidade necessária para ter filhos. 7. A ansiedade climática. Um número cada vez maior de pessoas expressa preocupação com o futuro do planeta e argumenta que trazer pessoas para um mundo em declínio é algo irresponsável. 8. A pobreza das pessoas em idade reprodutiva. Obviamente, embora sejam entre muitos, continua sendo um problema importante e o principal para muitos. Se os jovens não têm nem para se sustentar, ter filhos simplesmente não é uma opção. Exceto pelos 2 últimos pontos da lista, o restante não é intrinsecamente ruim para o indivíduo. Na verdade, a maioria de nós vai concordar que é uma lista maravilhosa de benefícios que chegaram à espécie humana. Mas também é um fato que vão destruir tudo o que amamos, a menos que encontremos alguma solução. Quais opções nós temos? Bem, a curto prazo, a grande maioria dos estados está recorrendo à imigração. Mas isso não é uma solução a longo prazo, é mais um paliativo, porque, como vimos, eles também sofrem do mesmo problema de baixa fertilidade, então só adia o problema por alguns anos. Além disso, assim que um país começa a empobrecer, muitos imigrantes o abandonam. O que nos resta, então? Bem, rezar. Literalmente, a opção mais direta poderia ser recuperar os valores tradicionais, mas obviamente não é uma solução realista. Na verdade, isso já foi tentado até mesmo à força, como na Romênia de Ceausescu, mas por motivos óbvios trouxe muito sofrimento e miséria. Não é uma opção, não por não funcionar, mas por ser moralmente errado e porque não se pode impor pensamentos às pessoas. Portanto, nos resta a robótica e não tanto a IA. Se essas tecnologias avançarem rapidamente nos próximos anos, podem suprir a demanda de trabalho, mas não há garantia de que isso ocorra. A outra possível solução, e a que eu vejo como mais viável em forma de híbrido com a robótica, é uma mudança de mentalidade, onde a humanidade, sem abrir mão de todas as liberdades do presente, entenda que ter filhos é uma responsabilidade social. Tão ou mais importante do que manter as ruas limpas, respeitar as sinais de trânsito ou não roubar? Embora, claro, antes disso deveríamos ter recursos e estabilidade, porque a situação dos países escandinavos é a exceção. Só aparece quando os problemas econômicos são resolvidos. Mas aqui já entramos em economia e política, então este humilde ignorante se despede. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até logo!